Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim. A carta de Yolanda aparece e deixa Mirtes em apuros. Salma descobre que está grávida de Leonardo. Cândida revela o grande segredo que ela tem com Álvaro. E não acaba por aí. Samantha expulsa Geraldo da mansão. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 12 a 16 de agosto. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Geraldo chega em casa e Samantha ameaça o pai dizendo que se ele não apoiar a demissão de Ângela, então será ele quem sairá do hospital. Geraldo fica indignado quando Samantha diz que poderá convocar uma reunião para tirá-lo da presidência. Samantha diz que sabe que é acionista majoritária do consórcio e que pode fazer e desfazer tudo o que quiser. Ela diz que é Ângela ou ele. Samantha diz a Geraldo que ele sabia que sua mãe havia deixado as ações do hospital e a mansão para ela, mas não lhe avisou de nada. Geraldo diz a Samantha que ela está se rebaixando muito e sequer pode respeitar a última vontade de Beatriz. Samantha diz que não pode e nem quer e que Ângela e a dela já o mantêm enganado. Léo confronta Salma se ela sabia que os irmãos Romero são os golpistas. Salma se faz de desentendida, mas Léo exige saber se ela realmente pagou os milhões por sua liberdade. Salma diz que fez uma transferência e que se ele quiser pode mostrar. Léo exige ver, pois quer comprovar se ela está dizendo a verdade ou não. Salma fica muito nervosa. Ângela entregou o projeto para Fernando e aguarda sua análise. Fernando volta para sua sala, diz a Ângela que ela não é só linda, mas inteligente também e se aproxima dela. Ângela o agradece e Fernando, aproveitador, tenta beijá-la. Ângela o empurra e lhe dá uma bofetada. Salma diz a Léo que é muita humilhação ele desconfiar dela e que não vai mostrar nada para ele, pois tem dignidade. Léo diz que só quer ter certeza que ela pagou aqueles milhões por sua liberdade e que só a palavra dela não lhe basta. Léo recebe uma ligação de Hélida pedindo que vá para o hospital, pois tem uma urgência. Léo diz a Salma que está indo para o hospital, mas que quando voltar quer ver o comprovante da transferência e que o casamento deles está em jogo. Fernando diz que Ângela é uma belezura e que qualquer um fica louco. Ele tenta abusar de Ângela e diz que se ela ceder, irá aprovar seu projeto e poderiam fazer muito dinheiro. Ângela dá um chute em Fernando, diz que sente nojo dos homens que querem ter algo que não merecem. Fernando manda Ângela sair de sua sala e que pode se esquecer do projeto. Guigo consegue andar e Luz fica emocionada. Geraldo diz a Samantha que ela é uma má agradecida e péssima filha. Ele diz que gostaria de não voltar a vê-la nunca mais e que já perguntou a Deus o motivo de ter levado Beatriz tão rápido. Agora compreende e era para ela não ver o monstro que sua filha se tornou. Samantha diz que ele se esqueceu rápido de sua mãe quando chegou aquela criada assassina. Ela diz que quer a renúncia de Ângela no dia seguinte e, se não tiver, convocará uma reunião para tirá-lo como diretor do hospital. Ângela procura Álvaro e conta que Fernando queria que ela se deitasse com ele para seu projeto ser aprovado. Álvaro fica furioso, mas Ângela o acusa de ter planejado aquela situação. Álvaro nega e Ângela diz que ele só queria brincar com os sonhos dela e não acredita em nada que ele diz. Álvaro jura que é inocente e que juntos irão denunciar aquele mau caráter. Desesperada, Salma tenta falar com Álvaro para ajudá-la, pois Léo quer provas da transferência bancária. Mirtes diz a Geraldo que vai falar com Samantha para tentar convencê-la de que suas ações não estão corretas. Geraldo chora ao ver como Samantha é cruel e desalmada. Álvaro vai atrás de Fernando, diz que não sabe como ele ousou fazer aquilo, mesmo depois de todos os favores que fez a ele. Fernando pede que Álvaro se acalme, mas ele o agride.
Mirtes diz a Samantha que Geraldo está mal e que confirmou para ela que está apaixonado por Adela. Samantha diz que seu pai está hipnotizado por aquelas mulherzinhas. Mirtes aconselha que Samantha evite discutir com Geraldo e que faça ele ficar contra Ângela e Adela. Ruth manda um áudio para Clarinha e diz que vai enviar as fotos de seu exame, confirmando que está grávida de Dário. Clarinha vê o exame e Ruth diz que se ela tiver dúvidas, podem fazer um teste de DNA quando o bebê nascer. Fernando coloca sua gente para vigiar Álvaro e Ângela e quer vingança. Dário pergunta a Álvaro como ele teve a ousadia de mandar aquela enfermeira para ver Clarinha. Ele diz que foi um truque muito barato para tentar separá-los e que não conseguiu nada. Álvaro manda ele sair imediatamente de sua sala. Salma diz a Mirtes que Léo está a pressionando para ter provas que ela não chantageou Ângela. Mirtes pede que ela se acalme e que irá ajudá-la. Léo fica sabendo que o amigo de Álvaro tentou abusar de Ângela e a acompanha na delegacia para fazer uma denúncia. Anoitece. Júlio começa um plano para desmascarar Mirtes e começa a fazê-la acreditar que ele quer mais uma oportunidade com ela. Ed diz a Oscar que ele não quer que as pessoas os vejam juntos. Ele diz que é melhor terminarem, porque é algo que não vai dar certo. Oscar fica triste e Ed diz que ele primeiro precisa aceitar o que é, para depois começar uma relação. Álvaro se encontra com Cândida para lhe dar muito dinheiro, para ela deixar a cidade e fazer o tratamento de sua doença. Cândida não aceita a proposta de Álvaro, diz que não tem nada a perder e que a única coisa que quer é acompanhar e cuidar de Clarinha. Álvaro fica furioso e Cândida está disposta a contar toda a verdade. No dia seguinte, Samantha organiza uma reunião no consórcio e pede aos sócios o apoio para tirarem Geraldo Vega como diretor do hospital. Geraldo está indignado pela atitude da filha. Léo diz a Ângela que está disposto a terminar seu casamento com Salma e que vai pedir o divórcio para ela, pois já não pode ficar sem ela. Dário grava um vídeo denunciando Samantha por assédio sexual contra ele. Todos os acionistas votam para que Geraldo continue sendo o diretor do Hospital Vega. Samantha diz ao pai que com a porcentagem de suas ações, apenas um voto para tomar conta do hospital e que ainda falta o voto de Álvaro. Álvaro chega ali e fica sabendo da intenção da esposa. Mayra chega ali e entrega para Samantha um bilhete de Dário. Samantha cancela a reunião imediatamente e diz que no dia seguinte voltam a se reunir novamente. Ângela diz a Léo que contou a verdade para ele, mas que não tem a intenção de destruir os planos dele de formar uma família com Salma. Léo diz que Salma se autodestruiu com suas mentiras e chantagens. Léo diz a Ângela que a ama e ela diz que ama ele. Ele diz que vai lutar pelo amor deles, para que sempre fiquem juntos e que ninguém os separe. Os dois se abraçam, Léo tenta beijá-la, mas Ângela se afasta. Nas redes sociais, Dário recebe apoio dos internautas por sua denúncia contra Samantha. Samantha está furiosa pelo vídeo e já mistura álcool com medicamentos. Álvaro diz a Samantha que ela está perdida e que reclamava por ele ir atrás de Ângela, mas ela segue querendo se deitar com Dário. Ele diz que está farto dela e que sua reputação está acabada. Nancy diz a Ângela que já levantou a denúncia contra Fernando por tentativa de abuso. Ângela diz que sabe que fez o certo, mas tem medo que Fernando queira vingança. Álvaro lê para Samantha alguns comentários na internet sobre ela. Alguns dizem Samantha pervertida, abusadora. Ele diz à esposa que Dário deve ter provas do assédio dela e que jamais faria uma acusação daquele tipo sem alguma garantia. Depois, Ângela vê Álvaro e percebe que ele brigou com Fernando para defendê-la. Ela faz um curativo na testa de Álvaro, pois está ferido. Léo vê a cena e não gosta nada. Álvaro diz a Ângela que só queria era ajudá-la para realizar seu sonho e que dessa vez não havia mentira ou armadilha nenhuma. Ângela segue sem acreditar em Álvaro.
Oscar instrui Samantha para gravar um vídeo negando as acusações de Dário. Depois, Oscar pede perdão a Ed, diz que quer que a relação deles dê certo e acaricia seu rosto. Ed acredita em Oscar, porém, Samantha está vindo e Oscar tira as mãos rapidamente de Ed. Ed diz que é melhor eles falarem quando ele não sentir vergonha dele e ser quem é de verdade. Léo diz a Ângela que viu ela perto de Álvaro e pergunta por que ele estava ferido. Ângela diz que ele brigou com um amigo dele que tentou abusar dela. Léo e Ângela se entendem e se abraçam. Salma chega ali, os vê e quase vai para cima deles, sendo impedida por Álvaro. Salma diz a Álvaro que aquela aproveitadora está com seu marido. Álvaro diz que ela precisa se acalmar e pensar em algo para provar a Leonardo que fez a transferência bancária para os irmãos Romero. Ed diz a Ângela que está triste por ter terminado com Oscar e que parece sentir vergonha dele. Ângela diz que Oscar precisa se aceitar primeiro como ele é. Anoitece. Álvaro passou a noite no bar bebendo e Nestor o leva de volta para a mansão Vega. Álvaro diz ao advogado que agora sim perdeu Ângela para sempre e que dar a clínica em Real do Mar seria sua última oportunidade para ter Ângela ao seu lado. Ele diz que nem quando faz as coisas bem, certas e honestas, se dá bem. Álvaro diz que certamente Deus não lhe ajuda, pois sabe de seu coração. Já no dia seguinte, Samantha está ansiosa e acorda Álvaro, pois quer o voto dele para tirar Geraldo da presidência. Ela diz que em troca do voto dele, não irá prejudicar Ângela, desde que ela vá logo embora das vidas deles. Samantha também propõe dar algumas porcentagens de suas ações para o marido, se apoiá-la. A relação entre Dário e Clarinha não está bem, devido às intrigas de Álvaro e Ruth. Geraldo conversa com Álvaro, diz que não está ali para suborná-lo, como certamente Samantha já deve ter feito. Álvaro confirma que ela já fez isso. Geraldo propõe a Álvaro que comece a ser honesto, que pelo menos uma vez em sua vida faça o certo. Ele diz que em alguns meses ele será pai e um dia terá que prestar contas ao filho por suas ações na vida. Álvaro fica pensativo pelas palavras do sogro. Samantha vai atrás de Dário, confronta se ele tem vídeos íntimos deles e jura que irá processá-lo. Dário diz que se ela fizer isso, durante o julgamento, surgirão provas que poderão complicá-la. Samantha ameaça Dário de morte se continuar com aquilo. Dário diz que não tem medo dela, mas Samantha menciona Clarinha. Ele ordena que ela não se atreva a tocar em Clarinha, mas Samantha o ameaça. Júlio e Mirtes se beijam, tudo isso para desmascarar a vilã. Geraldo visita Adela no presídio e os dois se abraçam com muito amor. Adela agradece por ele ter ido vê-la. Léo se encontra com Júlio e reclama por ele seguir tendo relação com sua mãe. Flávia escuta e, chateada, pede que Léo não questione o capitão, pois ele tem o direito de ser feliz com sua nova namorada. Léo diz a Flávia que ela tem razão, que ele tem coisas mais importantes para fazer do que ficar tentando saber das reais intenções de Júlio com sua mãe. Geraldo e Adela se declaram e se beijam pela primeira vez. Eles ficam muito felizes. Nancy decide terminar sua relação com Abel, por ele ser muito ciumento e machista. Na reunião do conselho, Álvaro surpreende ao declarar seu voto a favor que Geraldo siga sendo diretor do consórcio Vega. Samantha fica furiosa. Samantha diz que é melhor ele pensar muito bem ao invés de votar contra ela. Geraldo pede que a filha seja mais profissional e que Álvaro tem o direito de votar em quem quiser. Álvaro diz que está fazendo tudo pelo bem do negócio e que Samantha não tem capacidade de administrar uma empresa como o Grupo Vega. Samantha fica histérica e diz aos sócios que todos irão pagar quando ela for a única dona. Mirtes liga para a Ângela e diz que quer falar pessoalmente com ela sobre Leonardo. Abel diz a Pablo que é um burro e não merece Nancy. Pablo diz que ele precisa mudar.
mas Abel diz que é muito caipira e bruto. Pablo diz que se a avó deles estivesse ali, teria dado uma bronca nele e o aconselha que ele reconquiste Nancy. Léo e Ângela estão cada dia mais apaixonados e ele promete que um dia eles formarão a família que sempre desejam. Nancy diz à Luz que já levantou a denúncia contra Félix pela agressão no hospital. Ela conta à amiga que terminou com Abel e que tem a sensação que ele não quer nada sério com ela. Luz diz que o sonho de Nancy é ser mãe e já Abel não quer ter filhos. Ed diz a Ângela que tudo vai mudar se ela receber sua bolsa de excelência. Ângela diz que sim, mas isso só irá acontecer se for aprovada no exame do professor Duarte. Duarte observa Ângela e Ed. Flávia aconselha que Duarte faça as pazes com Ângela e reconheça que a julgou de maneira equivocada, mas ele segue irredutível com sua atitude. Dário diz a Léo que Clarinha está arrasada pelo que a enfermeira mandada por Álvaro foi-lhe dizer e que agora está duvidando dele. Léo estimula o irmão que lute por Clarinha, mas Dário pensa que ela merece alguém melhor, sem um passado como o dele. E Mirtes reclama com Ângela dizendo que ela é o obstáculo para que Léo e Salma realizem seus sonhos juntos. Ângela diz que não sabe como ela pode dizer isso, depois de tudo que Salma fez para o filho dela. Mirtes diz que Salma lutou pelo homem que ama com as armas que tinha. Ela diz que Léo vai viajar com Salma, pois o pai dela não se encontra bem, e isso demonstra que ele está apaixonado pela esposa. Ângela afronta Mirtes e diz, já terminou? E olha para a porta. Mirtes se retira. Léo avisa a Álvaro que terá que viajar para o exterior e que ele terá que ficar à frente da Fundação Vega. Ele também ordena que ele não se atreva a se aproximar de Ângela. Léo diz que ele colocou Ângela em perigo. Ele diz que a única coisa que ele quer é ter Samantha e sua fortuna na capital e manter Ângela em Real do Mar para poder manipulá-la como ele gosta. Nancy conta a Pablo que Félix quer se vingar dela por ter conseguido o divórcio de Luz e por estar ajudando as pessoas da comunidade com o assunto da água. Félix vigia Nancy de longe, dá 3 tiros para o alto e foge. Nancy o reconhece e fica muito assustada. Samantha se encontra com Gonçalves e decide preparar um ataque legal contra seu pai. Ela diz ao advogado que quer que seu pai se humilhe na frente dela, aceitando todas suas condições. Nancy conta a Ângela que Félix quer vingança e diz que ele atirou enquanto ela e Pablo conversavam lá fora. Mirtes pede que Léo se afaste por completo de Ângela. Léo diz à mãe que Salma não é quem ela pensa que é. Samantha diz a Álvaro que comportou igual ele, lhe traindo. Álvaro diz a Samantha que tem certeza que apoiou a pessoa certa para presidir o consórcio Vega. Samantha diz a Álvaro que precisa dele e sente muita falta dele. Álvaro diz que podem ter uma trégua e ver aonde vai dar. Dário conta a Geraldo que já tomou ações contra Samantha por seu assédio. Geraldo implora para que Dário não torne público o áudio de sua filha, que ele lhe mostrou. Dário diz que não fará isso por ele e pela dona Beatriz, que em paz descanse. Flávia despreza Júlio. Anoitece. Pablo tenta abrir o portão da mansão Vega, porém não consegue. Ele diz a Geraldo que parece que trocaram as fechaduras da casa. Samantha aparece ali e diz ao pai para ele ir viver em outro lugar, porque aquela casa é dela. Álvaro é preso pela agressão contra Fernando. Ângela liga para Léo, porém ele está no carro com Salma. Léo conta a Ângela que o pai de Salma acabou falecendo e irá passar alguns dias com ela em sua família no exterior. Geraldo diz a Samantha que ela está indo longe demais com aquilo. Samantha diz que ele a obrigou àquilo e Geraldo pede que ela o permita entrar por memória da mãe dela. Samantha manda ele não meter sua mãe naquilo e que deveria ter pensado antes de tratar aquelas aproveitadoras melhor do que sua filha. Com a morte do pai de Salma, o assunto do comprovante do pagamento dos milhões fica adiado, já que Léo
quer ser compreensivo com a esposa nesse momento. Ângela fica sabendo da prisão de Álvaro e Nestor diz que Fernando disse que só irá tirar a denúncia contra Álvaro se ela retirar a denúncia que fez contra ele por tentativa de abuso. O advogado diz que é conveniente que ela e Álvaro cheguem a um acordo com Fernando. Já dentro da mansão, Nestor telefona para Samantha e a informa sobre a prisão de Álvaro, que está preso por ter agredido um homem. Samantha fica sabendo por Nestor que Álvaro agrediu um funcionário público do setor de saúde. Samantha percebe que se trata do homem que iria ajudar Ângela a construir a clínica. Ângela vai ver Álvaro na cadeia e ele diz que ela ainda se importa com ele. Ângela pede que Álvaro não se confunda, que está ali por solidariedade, pois ele a defendeu daquele homem. Álvaro não concorda que Ângela retire a denúncia contra Fernando, pois ele deve pagar pelo que tentou fazer. Ângela diz que ele não deveria ter agredido Fernando. Nélida descobre que Samantha expulsou Geraldo de sua casa e fica sem acreditar numa coisa dessa. Ela diz a Geraldo que ele é muito bom com todos os funcionários e eles o consideram muito, e se Samantha não o valoriza, ali ele tem uma segunda família. Geraldo agradece o apoio. Na delegacia, Samantha se encontra com Ângela e pergunta o que ela faz ali. Ângela diz que foi Álvaro quem lhe chamou. Samantha diz que eles são uns cínicos e começa a gritar feito uma louca. Nancy e Abel fazem as pazes. Mais tarde, Álvaro sai da cadeia e Samantha tenta sair como salvadora, dizendo que o advogado Gonzales conseguiu a liberdade dele. Álvaro conta que se saiu livre foi graças a Ângela, que retirou a denúncia contra Fernando. Samantha conta a Mirtes que seu pai já não morará na mansão. Álvaro diz à esposa que ela está passando dos limites e cometeu o pior erro ao expulsar o próprio pai de sua casa. Mirtes garante a Samantha que ajudará ela a convencer Geraldo a demitir Ângela do hospital. Ângela diz à Luz que tudo para ela é difícil. A vida devolve sua mãe, mas agora voltou a tirar. E a mesma coisa acontece com Álvaro e Léo. Ela diz que tem a impressão que a vida gosta de brincar com ela. Luz tenta acalmar a amiga, dizendo que Deus dá provas que aguentamos. Ed informa a Ângela que no dia seguinte terá a prova para decidirem se eles farão o estágio de medicina no Hospital Vega. Ângela e Ed passam a noite toda estudando para a prova. Já no dia seguinte, Pablo conta a Luz que a senhorita Samantha expulsou o próprio pai de casa e que trocou as fechaduras. Guigo diz que essa mulher é muito má. Luz diz que Samantha é uma víbora. Geraldo olha para uma foto de Beatriz e diz que falhou como pai, que a filha deles se transformou em uma pessoa horrível e que agora faz mal até para ele. Pablo e Luz planejam seu casamento e querem fazer a festa na comunidade. Cândida passa mal. Geraldo conta a Ângela que Samantha o expulsou de sua casa. Ângela fica indignada e convida para ele ir morar na comunidade. Geraldo agradece, mas Ângela insiste que ele aceite sua proposta. Por fim, ele aceita ir morar na comunidade com todos para ter companhia e amor. Os dois se abraçam. Ângela diz: "Eu sempre quis um pai", e ele é como se fosse um para ela. Eles voltam a se abraçar com muito amor. Cândida foi internada no hospital e Clarinha a acompanha. Finalmente, Cândida decide revelar a Clarinha que, na verdade, é mãe dela. Úrsula vai ao apartamento de Léo para entregar a carta de Yolanda, mas se encontra com Mirtes. Mirtes fica chocada ao saber que a carta que Úrsula quer deixar foi escrita por Yolanda Morales. Ela tenta subornar Úrsula. No exterior, Salma recebe uma ligação do banco, onde informa que após a morte do pai dela, seus bens foram liberados. Flávia entrega as provas para os estudantes de medicina para tentar estagiar no Hospital Vega. Mayra chega ali e avisa que, por instruções de Samantha, Ângela não poderá realizar a prova, pois ela não quer ela estagiando ali. Ângela fica indignada e Flávia tenta interceder por ela.
Mayra diz que só está dando o recado da senhora Samantha e que terá que recolher a prova de Ângela. Ângela fica muito abalada e Mayra lamenta a situação. Úrsula pede muito dinheiro a Mirtes em troca de lhe dar a carta. Ela diz que ela aprontou muito com o tal de Aníbal e que na carta tem muitas coisas que não a convém. Mirtes promete que vai conseguir o dinheiro, mas que no momento não tem. Úrsula dá 1 semana para Mirtes conseguir o dinheiro. Caso contrário, venderá para o Dr. Santillana. Salma deixa um recado para Mirtes, dizendo que liberaram todas as contas bancárias de seu pai e que agora terão todo o dinheiro de volta. Mirtes deixa um relógio como garantia para Úrsula. O inspetor Benjamin observa Úrsula e fica suspeitando. Samantha oferece dinheiro ao reitor da faculdade para que prejudique Ângela e interceda por Salma, para que ela refaça a prova. Oscar escuta tudo, indignado por Samantha fazer tanto mal para Ângela. Samantha manda Oscar tomar muito cuidado com sua lealdade, pois pode lhe custar o emprego. Benjamin cerca Úrsula para tentar saber da relação dela com Mirtes Moura. Úrsula nega conhecer Mirtes e Benjamin percebe que algo está errado. Cândida faz uma grande revelação a Clarinha, que Álvaro é pai dela. Clarinha fica em choque. Cândida revela que se envolveu com Álvaro quando tinha 35 anos e ele apenas 15. Clarinha está em choque. Cândida confessa que gostava muito de Álvaro e que, se ficasse grávida, poderia tirar vantagens da família dele. Ela conta que os avós dela lhe processaram por abuso e que parou na cadeia por isso. Ângela exige ver Samantha, mas Mayra avisa que ela proibiu a entrada dela em sua sala. Ângela grita e diz: ela deveria pelo menos aparecer e assumir seus atos. Ed chega ali, pede que Ângela se acalme e a leva dali. Ele diz à amiga que se Samantha é capaz de tirar o próprio pai de casa, quem dirá fazer mal a ela? Ângela diz que se não puder fazer seu estágio ali no hospital, então ficará somente como enfermeira e não servirá de nada o que Samantha está fazendo. Cândida diz a Clarinha que quando os avós dela ficaram sabendo de sua gravidez, negociaram com ela. Clarinha fica perplexa e Cândida confessa que vendeu ela para os pais de Álvaro, depois que ela nasceu na cadeia. Ela diz que os avós dela deram muito dinheiro para ela e com a condição de, quando sair da cadeia, para desaparecer para sempre. Cândida diz que ela foi criada como irmã de Álvaro e que os avós dela a amaram de verdade. Clarinha está chocada e chora ao saber de sua triste origem. Cândida diz que voltou somente para vê-la, saber como ela era e que quando a viu tudo mudou. Ela diz que ela tinha direito de saber a verdade, ainda mais agora que está morrendo, e pede perdão. Clarinha diz que não pode perdoá-la, que só foi um acidente na vida dela e se retira. Ângela liga para Léo e conta que não pode fazer a prova para realizar o estágio no Hospital Vega por culpa de Samantha. Léo fica indignado e diz que tentará interceder por ela. Salma escuta e não gosta que Léo esteja falando com Ângela. Ela diz a Léo que se da próxima ele quiser pode lhe dar mais privacidade para falar com Ângela. Salma demonstra a Léo que está satisfeita por Samantha não ter permitido que Ângela fizesse a prova. Álvaro tenta falar com Clarinha e saber o que Cândida disse para ela. Clarinha se nega a falar com Álvaro e diz que não quer falar nunca mais com ele. Oscar está abalado e diz a Ed que lamenta o que Samantha fez com Ângela. Ele diz que se sente muito mal quando está com Samantha e, mesmo não estando de acordo, sempre acaba sendo cúmplice das loucuras dela. Oscar conta que Samantha está por trás de muitas coisas ruins que aconteceu na vida de Ângela e conta que ela é amiga do reitor da faculdade. Geraldo dá ordens para que tirem as coisas de Samantha do hospital. Ele diz à filha que já tem anos que ela não apresenta um bom trabalho no consórcio, e isso é um grande motivo para demiti-la. Samantha diz que é a dona e Geraldo diz que é o diretor,
e que lamenta ter dado tanto poder e confiança para uma mal criada. Samantha manda os empregados levarem tudo de volta para sua sala e ameaça deixá-los sem salário, se não obedecê-la. Samantha manda o próprio pai tomar muito cuidado com ela. Oscar diz a Ed que Samantha também não poderia fazer a prova, mas que Samantha conseguiu abrir uma exceção para ela. Ele diz que se não tivesse de acordo com Samantha, perderia seu emprego. Ed diz que não pode ajudar Oscar. Para isso acontecer, ele deveria mudar. Passa-se dias. Salma e Léo estão prontos para sair de viagem, quando ela sente uma tontura e quase desmaia. Léo percebe ela pálida e diz que quando chegarem ao México irão fazer alguns exames. Álvaro tenta conversar com Clarinha, mas ela o despreza. Ela diz que ele é um egoísta e que não quer saber nada dele. Geraldo chega à comunidade para morar com todos e recebe as boas-vindas. Geraldo diz a todos que o amor que eles têm é muito maior que toda a riqueza que já esteve cercado. Anoitece. Samantha fala com Jerônimo e diz: na próxima vez que nos vemos no hotel, eu vou te dar dinheiro e também aquilo que você gosta de receber. Mirtes escuta. Jerônimo pergunta a Samantha se a polícia continua investigando sobre a ocitocina. Samantha pede para ele esquecer aquele assunto e que ninguém sabe que foram eles que tentaram acabar com o bebê de Ângela. Mirtes aparece ali e diz que escutou tudo. Ela diz que ela dá suas escapadas com esse tal de Jerônimo. Samantha diz que Jerônimo faz trabalhos sujos para ela, em troca dá dinheiro e de uma boa noite inesquecível. Mirtes diz que toda aquela informação está segura com ela. No dia seguinte, Salma fica perplexa ao descobrir que está grávida. Samantha também fica sabendo da gravidez da amiga e pensa em uma nova maldade contra Ângela. Benjamin segue Úrsula até o apartamento de Leonardo. Mirtes comprou a carta de Yolanda e começa a queimá-la. Benjamin bate a porta e Mirtes apaga o fogo imediatamente, deixando a carta meia queimada na estante. O inspetor entra no apartamento com uma ordem judicial e sente o cheiro de fumaça. Ele vê a carta e consegue identificar o que está escrito. Benjamin confirma que Mirtes assassinou Sandro.